Tá. Faz a descrição. Okay. O meu nome é Rafael Oliveira, tenho 20 anos, tenho o cabelo comprido, castanho, encaracolado, mas hoje está em 2 trancinhas. Tenho um casaco de malha em losangos branco e preto, umas calças de ganga e umas botas pretas. Meu nome é Flor. Tenho 20 anos. Tenho 54 anos. Estou vestida com calhado. Até mudar de mas é só. Então, o meu nome é Mariana, tenho 20 anos, tenho olhos azuis, cabelo castanho claro comprido, estou vestida com um casaco castanho, calças de ganga azul e ténis brancos. O meu nome é Matilde, tenho cabelo curto, estou vestida com uma camisola creme, calças verdes, sou uma mulher branca e acho que é assim. Eu sou Fátima, tenho cabelo preto liso comprido, tenho um blusão branco e umas calças de ganga azul. Tenho 57 anos. Olá, eu sou o Paulo. Ao contrário de toda a gente, não tenho cabelo. O cabelo foi uma coisa que desapareceu na minha vida há uns tempos atrás, mas pronto, já me habituei. Portanto, já disse o meu nome, sou o Paulo, tenho 45 anos, sou musicoterapeuta, trabalho com os Quinta Pancada e hoje, por acaso, estou vestido com uma camisola preta, também uma camisa preta, umas calças tipo tropa, verdes, e umas botas impermeáveis, também verdes. Arte transparente, onde a arte sem filtros anda de mãos dadas com a acessibilidade. Um podcast com Matilde Inês, Mariana Machado e Rafaela Oliveira. Portanto, tudo começou com um sonho que parecia estar longe de se tornar realidade. Fausto Sousa sempre escreveu letras para um dia poder cantá-las, mas devido à sua condição, muitas pessoas não acreditavam que ele seria capaz. Contrariando todas as expectativas, em 1990, Fausto recorreu a Francisco Borges de Sousa, tornou finalmente o seu objetivo realidade. Foi na Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra que nasceu o espírito punk e reivindicativo que dá pelo nome de Quinta Pancada. Atualmente a banda é constituída por Fausto Sousa, Fátima Pinho, Jorge Maleiro, Miguel Duarte e Paulo Jacob. Também é musicoterapeuta que, além de coordenar o grupo, é ainda músico. Os Quinta Pancada são um projeto que já carrega 30 anos nas costas, com uma bagagem de mais de 300 concertos. Lançaram o seu primeiro álbum, Somos Punk ou Não, com a editora Omnicord, que posteriormente deu origem a um documentário com o mesmo nome. A banda foi ainda nomeada para os prémios Play na categoria de melhor videoclipe com a música Blues da Quinta. Bom dia a todos. Bom dia. Sejam bem-vindos. O nosso podcast Arte Transparente. Bem, antes de fazermos a primeira pergunta, só quero dizer que sou uma fã, porque eu assisti ao vosso concerto nos Bonchons e foi a primeira banda que eu vi que fez um espetáculo deste género, constituída por as nomeadas pessoas, e fiquei, arrepiei-me. Posso bem dizer, arrepiei-me, foi uma coisa muito bonita, e o sentimento de amizade que envolvia-se naquele concerto também foi super bonito, porque eu não estava à espera da recepção que vocês receberam. Foi uma coisa super engraçada, foi super divertido. E pronto, e agora vamos passar para a nossa... Nada. O que é que motiva a banda a manter-se há tanto tempo junta? Porque já vai 30 anos de trabalho duro, não é?
para principalmente é música muito lá. E depois nada são chegar a palco e ver a noite nosso objeto é não detonar. Basicamente é isso. É a música que nos motiva, não é? Estar juntos. Utilizando aqui um bocadinho a definição dos Quinta Pancada do terapeuta Francisco, fundador dos Quinta Pancada, basicamente é usufruir do prazer, que é fazer música. E fazer música em grupo. Portanto, há toda uma série de questões, não é, que estão associadas ao prazer, às emoções, e ao facto de construirmos coisas que acabam por se cristalizar em música, não é? Em canções, e que acabamos por partilhar com o público e que acaba por haver uma espécie de retorno, uma espécie de retroalimentação. Portanto, nós vamos fazendo coisas, as pessoas vão dizer: epá, olha que tema tão fixe, isso é fantástico, isso podia passar na rádio. Portanto, isso motiva as pessoas a fazer cada vez mais, não é? Estamos a falar de um conceito que raramente se fala, que é o conceito de participação. E basicamente, é uma das nossas missões utilizar a música como forma de participar. E participar não só de uma forma indoor, mas participar socialmente, não é? E constituirmos a pessoa com deficiência como um agente cultural. Porque acaba por ser, não é? Os Quinta Pancada, não é? Acabaram por ter algum reconhecimento nesta área. Infelizmente não há muitas bandas. Gostaríamos que houvesse cada vez mais e que o grupo seja, digamos assim, não digo que uma referência, mas que possa mexer um bocadinho com as instituições, né, ligadas à reabilitação, e que possa haver mais gente a investir na música e nas artes em geral, porque as artes são o futuro na reabilitação. Claro que sim. Até a música que faz bastante bem, o desporto e a música. Claro, são as duas bases. Claro. Exatamente. Bem, o Fausto foi o fundador deste projeto e aos poucos juntaram-se sempre membros que foram saindo e entrando. Infelizmente o Jorge não pôde estar possível, mas como é que a Fátima e o Miguel e o Paulo chegaram aos Quinta Pancada e quais foram as suas motivações? Eu, em 2008, que quer dizer, eu desde pequenina gostei sempre de música. Pedia sempre para os meus pais para ir a festa, era sempre quando eu estive a sair, gostava muito. E quando começou o Festival da Canção, eu pedia para me recortarem aquelas fotografias e via tudo. Eu sempre gostei muito de música, mas nunca na minha vida me passou pela cabeça conseguir tocar. Tenho muita dificuldade. Então tive esta oportunidade, o professor me convidar para eu experimentar, ter a oportunidade. Eu disse que ia experimentar e fiquei em 2008. Então gostei, consegui, foi a maior loucura para mim. Fiquei a tocar até hoje. Gosto muito de participar, gosto muito de conviver, mas principalmente daquilo que faço. Mostrar às pessoas. Às vezes há pessoas que não aceitam-nos muito bem, mas cada um é como é. Porque há pessoas que não pensam. Porque assim, eu tenho exemplos, há pessoas que olham para mim que eu tenho dinheiro, isto e aquilo, mas o pouco que posso, se elas pararem e pensar, faço um bocadinho mais do que elas. Eu posso não fazer nada, mas elas nem isso conseguem, o que eu faço. E eu, olha, consegui, estou aqui, tento melhor, sempre que eu posso conselhos, tento fazer o melhor possível, porque é um prazer que eu tenho em mim e gosto muito de participar. E é um orgulho. Muito, muito. É preciso uma grande Orgulho muito. Eu só quero dizer que também sou grande fã do Festival da Canção. Sou grande fã, já acompanho há muito tempo. E pronto, espero que um dia que os Quinta Pancada vão ao Festival da Canção lançar um grande single pelo mundo. Eu acho que seria. Nunca pensei em chegar onde a gente chegou. Tudo é possível. Tudo é possível. Claro. Se calhar queres falar, Miguel? Queres dizer como é que vieste cá parar?
Tá bom. Como é que vieste cá parar? Queres que eu fale? Queres que eu diga? É? Tudo bem, Miguel. Quando quiseres, interrompes-me, está bem? E falas tu, está bem? Se calhar eu vou explicar um bocadinho. O Miguel tinha aulas de bateria com uma colega minha da musicoterapia, a Paula Nazari, e foi uma pessoa que desenvolveu bastante as competências na bateria. E ele era fã dos Quinta Pancada. E eu já o conhecia, já conhecia o trabalho que a Paula tinha já desenvolvido com ele e pronto, fui acompanhando toda essa evolução. E houve uma vez que ele chegou a vir cá com a Paula, para virem assistir, com a Paula Nazari, e vieram assistir a um ensaio dos Quinta Pancada. E passado um tempo, nós tivemos pronto, um pequeno azar com o nosso baterista, o baterista deixou o grupo, deixou a instituição, e ficámos assim um bocadinho descalços. E então surgiu essa oportunidade de experimentar. Sabíamos que o Mike gostava bastante de Quinta Pancada, era uma espécie de sonho. Trissomia, claro, trissomia dá lá sempre. E então agilizámos um bocadinho as questões, no sentido dele começar a trabalhar connosco. Tivemos que readaptar, digamos assim, o nosso repertório, porque o antigo baterista tocava de uma forma, o Mike toca de outra forma, portanto tivemos que alterar um bocadinho as músicas, a forma de as tocar, para conseguirmos criar aqui um ponto de convergência que desse para trabalhar como banda e integrar o Mike. Depois foi o Márcio Reis que saiu do grupo, infelizmente, mas estás cá tu, não é? E ainda bem. E pronto, e as coisas não param, porque a ideia é mesmo não parar. Não é? Portanto, como já referiram, já passou por aqui mais gente, a Adelaide Serafim tocava teclas, infelizmente já não está entre nós, o Marco Nuno tocava Soundbeam e o Ricardo Sousa também já não está entre nós. Portanto, pronto, no caso do Márcio Reis ainda está entre nós, mas saiu da instituição e saiu de Quinta Pancada. Mas pronto, essas coisas acontecem como em qualquer outra banda, não é? Não foi porque nos estivéssemos chateados, por razões de força maior. De vez em quando também nos chateamos, não é? Faz parte. Mais ou menos. Não é bem chatear, mas às vezes temos que dar nas orelhas uns aos outros. Eu a eles a mim. Portanto, há aqui uma dinâmica engraçada e que acaba por ser bastante saudável, não é? E que faz com que as coisas perdurem e que evoluam. No meu caso, eu vim cá parar assim, um bocadinho de paraquedas, entre aspas. Eu era daquelas pessoas que tinha acabado de tirar a minha licenciatura em Educação Musical e tinha passado assim, por uma experiência uns anos antes de ter acabado o curso, ter entrado no autocarro errado e por acaso era o autocarro que tinha para aqui toda a Correia. Lá a PCC, onde vi gente assim um bocadinho estranha e na altura pensei, bem, eu nunca ia trabalhar com estas pessoas. E aguentei para aí 2 ou 3 paragens e saí. E aquilo mexeu um bocadinho comigo, mas ficou in the back of my mind. E passados uns anos, um colega de curso, na altura estava assim um bocadinho à deriva, era carteiro, tinha feito uma série de coisas, tinha coordenado um ATL e tinha definido na minha vida que não iria sair daqui de Coimbra. Portanto, tinha aqui uma série de questões, quer pessoais, quer também do foro, num direito profissional, mas sou músico, tinha aqui também a RUC, Rádio Universidade de Coimbra, eu trabalhava na programação e, portanto, havia uma série de coisas que eu não queria, digamos assim, deixar de lado e fazer como o resto dos meus colegas fez, meteram-se nos concursos a nível nacional e andam por aí. Eu tinha mesmo definido que a minha vida iria passar aqui por Coimbra. E então, um certo dia encontro um colega de curso, me diz, estou a trabalhar com os Quinta Pancada, e eu por acaso já tinha ouvido falar muito bem dos Quinta Pancada, através do Vítor Torpedo, convidado no disco e na digressão. E na altura ele fez uma descrição que eu fiquei mesmo com uma não foi com um bichinho, não.
não. Foi apenas com uma descrição positiva, uma sensação positiva. Deve ser um grupo fixe. E então, esse meu colega, Luís Pedro Madeira, esse colega de curso, disse: olha, estou a trabalhar com o Chiquita Pancada, eles passaram por uma situação um bocadinho complicada, agora estou com eles, mas não tenho muito tempo para dedicar ao projeto. E tinha pensado em ti, talvez fosse a pessoa ideal para pegar no projeto. E eu disse: não. Trabalhar com pessoas com deficiência? Não. Já depois contei-lhe a história. Dei-lhe assim um não redondo, mas depois foi assim uma questão de alguns minutos a pensar: já ouvi falar tão bem do grupo, também não custa nada ir ver o que é que eles fazem, não é? Já o Vitinho falou-me tão bem do grupo, o Luís Pedro também me fala tão bem. Também não quero morrer na ignorância, pelo menos vou lá. O não é certo, mas vou lá ver e ouvir. E então fiquei ali naquele canto, atrás de mim. O pessoal foi-me apresentado. Na altura era o Marco Nuno, o Fausto, a Adelaide e o Márcio Reis. E começaram cada um pegou nos seus instrumentos, ou posicionou-se, e começaram a tocar. E a partir daí foi todo um sentimento completamente avassalador de uau, estar a ser completamente seduzido pela música. E passado 5, 10 minutos, 2 músicas, estava completamente rendido e já a começar a trabalhar mentalmente. Uau, olha, o Márcio estava desta forma, olha que fixe, olha se já podíamos fazer isto. Pronto, e acabou o ensaio, o Luís Pedro vira-se, fecha a porta e vira-se, e eu digo: fico. E ele: tão rápido. E eu: olha. Fiz ali a eletricidade. Sim. Portanto, foi o clique através da música. E de facto, a música, eu não gosto de falar em milagres, mas tem esse poder de conseguir, o poder da transformação. E eu acabo por dar um bocadinho o meu exemplo, porque era uma pessoa que. Pessoas com deficiência, isto era quase como estar a falar, não é, de seres estranhos, mas estamos a falar de seres humanos. E de facto, a música desconstruiu completamente e reduziu aquilo que é o âmbito do ser humano, que é a arte, a emoção, a partilha. E pronto, para mim foi extremamente fácil entrar. Pronto, e comecei a trabalhar com eles. E, passados quase 22 anos, 21 anos e meio, aqui estou eu e aqui estamos nós a conversar. Muito bem. Portanto, Fausto, como é que é o processo de composição das letras? Muito complicado. Como tenho dificuldade em pronunciar alguma palavra e tento escrever as palavras que são mais fáceis para mim pronunciar. Eu cantar pouco, posso tentar transmitir a mensagem da letra. Eu até escrevo a dormir. Até escreves a dormir? Bem, então, quais é que são os temas que mais gostas de abordar nas letras e porquê? Principalmente os temas mais positivos são eu tenho mais fico, não sei o quê. És um romântico. Talvez. És um romântico.
Então, com que frequência ensaiam e de que forma é que funcionam mais ou menos os vossos ensaios? Nós ensaiamos 3 dias por semana, atualmente, porque temos toda uma série de compromissos, né? Cada vez temos mais espetáculos e também porque queremos melhorar. Portanto, há aqui uma espécie de dupla atuação relativamente ao Esquina da Pancada, que é fazer a manutenção do repertório que já está criado, não deixar as coisas ficarem, digamos assim, a apodrecer, não, a ideia é pegar nos temas e fazer a sua manutenção, pô-los sempre, digamos assim, pôr a máquina bem oleada. E a outra parte é que precisamos de criar temas novos, portanto, 3 dias, mesmo assim, acaba por ser muito pouco tempo para conseguir fazer e trabalhar nessas duas vertentes. Mas conseguimos seguir em frente, fazer a manutenção dos temas e criar novos. Portanto, conseguimos dentro desses 3 dias. Portanto, ensaiamos das 10 ao meio-dia, depois das 2 às 3, sensivelmente, durante 3 dias, terças, quartas e quintas. Basicamente é isso, em termos de organização. Os ensaios têm tido sempre esta frequência desde o início, mais ou menos? Ou... Não. Quando eu entrei eram para aí 2 manhãs. Não. Quando eu entrei eram... Quando eu entrei eu vinha só 2 manhãs. Depois, entretanto começou a haver concertos e começou a haver essa necessidade de haver mais tempo. Mas intensificámos um bocadinho mais agora os ensaios porque com o lançamento do disco e porque há toda essa responsabilidade, não é? E há esses compromissos. Portanto, a ideia não é ok, já temos um disco e agora estamos no topo. Não, a ideia é, ok, lançámos um disco, vamos promovê-lo, vamos melhorar, ok? Houve coisas que se calhar não ficaram tão bem no disco, vamos tentar melhorar, vamos dar uma roupagem nova, vamos transformar. E o ato de transformação acaba também por ser algo que nos motiva e que também acaba por dar assim, uma lufada de ar fresco e criar sempre assim, um ambiente de frescura, digamos assim. Portanto, as coisas estão sempre a ser ou renovadas ou aparecem elementos novos, porque é bom. E assim, criamos sempre, estamos sempre também a deparar-nos com novos desafios, novos problemas, de que forma é que podemos contornar ou de que forma é que podemos aceitar esses desafios e ultrapassá-los. Portanto, é engraçado funcionar dessa forma. É uma aventura. Sobre o álbum, como é que foi gravar o álbum? Eu agora queria saber mais a opinião do resto do pessoal. O que acharam da experiência? Eu gostei, mas foi um bocado à frente. Só um bocadinho. Nós coisas por causa da minha. Só para vocês terem uma ideia, nós tivemos 1 ano e tal sem ensaiar. E de repente candidatámos ao INR, o Programa de Financiamento, para levar avante este projeto e a operacionalização das coisas foi: tenho 2 dias e meio ou 3 dias para preparar o Esquina da Pancada, depois de 1 ano e tal sem ensaiar, para gravar o disco. E foi assim. Estávamos a trabalhar de forma segmentada e de forma fraturada. Portanto, o Miguel, eu ia à casa dele para trabalhar os temas do Esquina da Pancada, só eu e ele, fazer um bocadinho essa manutenção. O Fausto e o Jorge eram os únicos que vinham, praticamente. Depois, entretanto, a Fátima lá conseguiu vir, começámos a tentar
conjugar, digamos assim, novamente os temas. E tivemos 3 dias, tipo, vamos trabalhar o repertório o máximo que pudermos. E as coisas estavam assim um bocadinho intermidas e tal, porque 3 dias de facto. Sim, isso é desafiante, fazer uma aula ainda por cima. Sim. Uma aventura, Sim. de facto. E então, pronto, depois tivemos uma semana de gravação com o Rui Gaspar, que foi o produtor, a música dos First Breath After Coma. Sim, sim. E pronto, ele entendeu muito bem um bocadinho a dinâmica e conseguimos fazer a gravação. Isso é ótimo. Também é importante ter pessoas para ajudar nesse processo, porque acredito que gravar um álbum é uma trabalheira gigante. Já um single tem aquelas coisas de ser perfeccionista naqueles momentos, assim não, assim talvez sim, não? Estar lá sempre. Sim, depende também da forma como se vê a música e como o que idealizamos, né, em termos sonoros. Nós aqui não tínhamos bem, a ideia foi vamos simplesmente gravar. Ok. E logo se vê, não é? Ok. Porque não havia, agora talvez para um próximo álbum talvez já haja mais essa preocupação, se calhar tentar desenhar um bocadinho as coisas em termos de som, preparar os temas de uma outra forma, mais sólida, mais consistente. Quando tiveram aquele ano parados foi por causa da pandemia. Ok. E agora, nós vimos o vosso documentário, por que razão decidiram mostrar ao mundo? O vosso processo de... Porque não? As pessoas ajudaram nós. As pessoas ajudam nós a gente. Ou bem aquilo, pode ser que acordem mais. Por várias razões, não é? Para conhecerem os Quinta Pancada, para saberem minimamente como é que nós trabalhamos, não é? Para saberem quem é cada um, quem é cada elemento dos Quinta Pancada, em termos da sua personalidade. Eu acho que dá para perceber um bocadinho isso, não é? Em termos de comportamento, em termos daquilo que se diz, a forma como brincamos uns com os outros, como decorreram as sessões de gravação com os convidados. Portanto, eu acho que acaba por ser um documentário que é muito humano e é muito elucidativo e ajuda de facto a contextualizar qualquer pessoa sobre quem são e o que são o grupo Quinta Pancada. Sabemos que já tocaram em vários palcos. Queria saber, aproveito também para perguntar o que é que acharam da recepção do concerto dos Bons Sons, mas qual é a recepção do público e como se sentiram ao longo dos vossos concertos? Depende dos sítios, não é? Depende das pessoas. Ok. Se afogar Qual? O público começou a chorar. Não! Para mim, mas isso há sempre pessoas que se emocionam, não é? Porque a música mexe muito com o sistema límbico, a música mexe um bocadinho com o sistema límbico, portanto é natural que haja uma reação emocional um bocadinho mais, não é? Mas essa situação, aquilo que eu retenho desse concerto é que fomos tocar, foi ali para a zona de Orem. As pessoas não batiam palmas. Os Quinta Pancada, nós tocámos o primeiro tema e as pessoas ficavam completamente estáticas. Parecia que tínhamos transformado, que a nossa música tinha transformado as pessoas em estátuas. E aquilo foi um bocadinho estranho. Eu lembro do Fausto dizer: Paulo, o pessoal não bate palmas, o que é que se passa? E eu sei lá, olha. Pode ser que elas acordem, não é? Porque às vezes, se calhar, temos que utilizar um bocadinho uma linguagem um bocadinho mais
comum e mais normal, Ok. de forma a conseguir estabelecer canais de comunicação. Claro. Se calhar às vezes poderia ser um desbloqueador, não é? Sim. Porque depois continuámos a tocar e não havia qualquer tipo de reação. Mas As acham que pessoas essa não sabiam. reação foi. Ou seja, não conseguiam saber como é que iriam reagir? Como reagir? Ok. Como reagir, ou então choravam, não é? Claro. Pronto, Mas chegaram a fazer? sim, claro. Foi para isso que fomos contratados, não é? Não, Portanto... Não. Isso podiam não, ter não. feito para a coisa. Não, isso deixo com o vocalista. Eu aqui sou profissional. Eles é que são os músicos. Não, Eu você também é sou- música então. Sim, claro. Fátima, queria dizer alguma coisa. Aqui há muitos anos, quase no princípio, que entrei, toquei uma onda lá para os lados para tirar que a gente chegou na nossa carrinha, as pessoas ficaram assim. Quer dizer, a minha sensação, eu pensei que fosse algum OVNI. Desceu ali à terra, que as pessoas todas a olhar, todas pasmadas a olhar. Depois a carrica tem elevadores, nossa, tem rampas que descem. A gente desceu ali a porta, desceu a rampa, o elevador, ficou tudo assim. Mas era só tão com as bocas abertas. Depois aquela palavra que a gente gosta muito, coitadinhos, não ricos filhos, não sei o quê. Onde é que eu vim parar? Depois a gente fomos comer tudo, também orar. Mas aquela sensação de muito óbvio. Desceu aqui, ficou tudo pasmada. Depois, quando fomos para o palco para começar a tocar, algumas choraram, outras afastaram-se para trás com medo de a gente pegar alguma coisa. Penso eu, que eu fiquei estou a afastar. Depois, nós no palco começamos a tocar, e o professor Paulo Dourinho falou: cheia-se nós com essa falda, isto é para dançar, para a gente se divertir. E depois, passado muito tempo, aquela começou a chegar, outra a chegar, mas todas assim naquela área. Quer dizer, foi assim um dia, um bocadinho, o que é que eu estou aqui a fazer? O que é que se passa? Depois daquele espetáculo, começamos a pedir coisas para ver, não sei o quê. Depois pessoas que acompanharam-nos, no meu caso até calhou um motorista, já faz aquela alguma coisa para ver, assim, dá-me uma coisa qualquer que haja, e disse assim, elas, aí eu vou buscar leitinho para os meninos, eu disse, pelo amor de Deus, leitinho, não, eu vou beber leitinho, não fiz o concerto, vou beber leitinho. É logo uma bejeca. Claro, é uma bejeca. Então, o que a gente acha que faz de conta? Pensamos como outra pessoa qualquer. Claro. Eu disse ao motorista, eu peguei a comigo naquele momento, aquele uma bejeca. E ele disse, você vai dar álcool ao menino, coitadinha. Eu disse, eu posso. E depois buscar, ficou tudo pasmado, porque a gente ali não tenho palavras. Era um ou outro assim nesse tipo de concertos. Já não é tanto. Esse foi o mais forte, para mim, desde que eu ando. Mas o que eu ouço há um ou outro que tem acontecido. Sim. Ainda vivemos muito o paradigma do coitadinho, não é? A pessoa com consciência, entre aspas, não tem utilidade, não é? Coitada dela, ai, aconteceu isto. Depois é infantilizada, não é? É o menino, é a menina. Portanto, ainda vivemos muito isso. E é uma das missões de Quinta Pancada é de facto abanar um bocadinho essa estrutura, não é? Não serve para nada, não produz nada. E é criar aqui uma nova, sermos um bocadinho situacionistas. Temos aqui os Quinta Pancada e vamos utilizar um bocadinho a Quinta Pancada quase, nós até no contexto do disco até se falou um bocadinho em criar uma espécie de revolução, não é? E pôr toda a gente a dançar. E é um bocadinho isso, que é desmistificar um bocadinho as questões que têm que ver com a diferença, não é? Porque para todos os efeitos somos todos diferentes. Claro. Portanto é uma questão que é universal. E uma das nossas missões é tentar mudar um bocadinho esse paradigma, mudar a forma de pensar, a forma de ver a pessoa com deficiência. Porque, pensando bem, não é? E há na literatura, e há mesmo na história, toda uma série de casos
relacionados com a deficiência, não é? Que vingaram e que se tornaram desde grandes pensadores, grandes músicos, Beethoven, não é? Beethoven ficou surdo a determinada altura, mas uma parte significativa da obra dele foi feita sem audição, não é? Portanto, ele já estava tudo bem interiorizado, mas para todos os efeitos acabou por se tornar uma pessoa com deficiência. O Stephen Hawking, não é? Um dos grandes astrofísicos, e acabou por mudar um bocadinho a nossa visão sobre o entendimento sobre o universo, não é? E, portanto, há toda uma série de pessoas que acabam por, também para nós, e eu enquanto coordenador, e faço também essa mediação, acabo por ver essas pessoas como heróis, não é? Como pessoas que foram perseverantes e que conseguiram ultrapassar todas as barreiras e vingaram. Portanto, a ideia é os Quinta Pancada vingar e continuar. É o verdadeiro Firmes, punk. Partir tudo e pôr toda a gente a dançar. Quando comecei a cantar no direito, Ah, ok. e depois o Francisco entrou para a instituição do Gustavo dedicado a ser vocalista porque uma banda onde tocava e cantava e escrevia. Certo. E depois o professor Francisco que eu cantava com a minha voz. Eu acertei a pedida nunca mais. Nunca mais te calaste. Nunca mais. Até hoje ninguém mais te cala. Não, mas eu acho que isso é um movimento super punk da vossa parte. É um movimento super punk. Acho que fizeste muito bem, Fausto. E tenho outro projeto. Vou tomar DJ. Também és DJ. É o DJ Punk. DJ Punk? E fazem uns sets de DJ. A sério? Eles esteve há uns tempos atrás em Leiria, teve em Ilhavo, de vez em quando aqui no Pingal, aqui em Coimbra, muito conhecido em Coimbra, costuma fazer uns sets. Dia 28, para a semana. É para a semana, não é? Vai estar. 28? Quando? Em qual ano? No Pingamor, que é um bar bastante conhecido cá em Coimbra. Ah, é tão grave que eu gostava imenso de ver. Eu ainda não tive hipótese de ir, porque eu tenho uma filha pequena e Sim. já não tenho vida para andar a. Não é? Se tiverem alguma coisa, mandem-nos, que nós ficamos muito agradecidos. Nós queríamos ver, mas é tão longe, nós somos de Lisboa. Nós fizemos uma viagem de 2 horas para aqui, então é um bocado chato. Mas se um dia estiverem lá perto, Exato. Nós nós estivemos em Odivelas há um mês e pouco atrás. Foi no dia 3 de dezembro. Ok. Que é o único dia em que nós não damos concertos. Uau. Mas foi uma situação um bocadinho complicada porque na altura, sim, deram-nos a volta, não foi deram-nos a volta, mas na altura, isto já tinha sido tratado com alguma antecedência e na altura falaram para o dia 3 de outubro. Nós, ok, tudo bem, 3 de outubro, então tratem com a editora, com o nosso management. Então o management, o Hugo Ferreira, tratou das coisas. Entretanto, passou o dia 3 e eu achei estranho. Eu perguntei ao Hugo, olha, mas não é uma proposta para dia 3? E ele, é para dia 3, mas é o dia 3 de dezembro. E eu, estás a gozar. É o único dia que os Quinta Pancada não dão concertos. Não sei se vocês sabem que dia é esse. O dia 3 de dezembro. É o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Durante uma série de anos,
Aconteceu para aí uns 2 anos. Durante o ano inteiro houve 0 concertos e depois recebemos 3, 4, 5 convites para o dia 3 de dezembro. Foi de propósito, Yeah. do lado deles, se calhar. E começámos a dizer: há aqui qualquer coisa que não bate certo. Exato. É só oportunismo. Devemos ser reconhecidos pela música, pela arte. E não Claro. um dia E então específico. definimos, a partir de agora, definimos em grupo, a partir de agora, os Quinta Pancada não dão concertos no dia 3. É o nosso 1º de maio. É o dia do Exato. trabalhador Quinta Uhum. Pancada. Exato. Portanto, é Não é uma espécie de statement, é uma afirmação do grupo. Nós não damos concertos no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. É o nosso dia de descanso. Claro. Mas Bem merecido. desta vez deram. Mas desta vez sim, porque já tínhamos assumido o compromisso. Na altura a senhora falou em 3 de outubro. Mesmo a própria equipa estava a contar que fosse dia 3 de novembro. Foi assim uma confusão. Pronto, e como já tínhamos e não queríamos estar a mexer também com a organização, pronto, lá cedemos. Ok, tudo bem. Também Mas não eu é. acho que houve mais 2, não houve? Que a gente, nesse Dia 3 de dezembro? sem querer não aceitou. Sim, nunca. Houve mais Nunca. dois. Eu não me lembro da última vez que demos o concerto no dia 3 de dezembro. Não me lembro. Quer dizer, sem ser este. Não me lembro. E acho que fazem bem. Acho que É um bom é statement. necessário. É um bom statement. eu acho. Acho que é sensato. Acima de tudo. Ainda por cima, se é o dia, não trabalham. Pronto. O dia é nosso e é. Portanto, se já sofremos todos os dias com tudo aquilo que carregamos, 3 de dezembro é dia de descanso. Bem, dando seguimento ainda aqui um bocado na parte dos concertos, qual é que foi o melhor concerto e a melhor memória que têm em palco? Tomara. Acho que foi Bons sons, não é? gostei mais. Eu também arriscaria. Juro, Já houve concertos diferentes, mas foi. Quando as pessoas dizem tanto que Sim. as pessoas já estão muito mudadas. Já estão a dizer mais e chegar, mas nunca pensei que foi espetacular. Talvez o Fausto tenha uma opinião diferente, não sei. Eu então. Já te esqueceste. Eu acho que ele está com medo de falar mal. Já foram tantos. Para mim, já cá estou há quase 22 anos. O concerto dos Bons Sons foi especial. Foi especial por N razões, não é? Porque fez parte ainda da nossa tour nacional, não é? Da produção do disco, pelo sítio em si e pelo festival, que é especial. E é dedicado à música portuguesa, é bastante eclético, é bastante respeitador do mais tradicional ao mais vanguardista. Portanto, acaba por espelhar um bocadinho aquilo que há de bom e que se faz de bem e bom em Portugal. E acaba por ser uma espécie de reconhecimento de Quinta Pancada. E depois tivemos muita gente. Assim, falaram em 3, 4 mil pessoas, não sei. De cima do palco dava para ver que estava muita gente. Depois foi também ver que as pessoas, o facto de nós termos apresentado o documentário Somos Punks ou Não, acaba por ser uma espécie de adoçante, um preparador para aquilo que aí vem, não é? E as pessoas já vão com aquele enquadramento do o Mike, o Fausto, a Fátima, Jorge Malaya, o falador. Portanto, já vão ali com uma espécie de trailer para o filme que aí vem, preparação para o filme que aí vem. E foi, pronto, a reação do público foi fantástica, fizemos um encore, normalmente costumamos fazer encores, mas ali não foi nada, não houve o sentimento que fosse uma coisa forçada. Foi mesmo uma coisa natural. Cantaram muito connosco também. É bom sinal, sim. É bom sinal. É sinal que as coisas estão a começar. Eu estava lá atrás a comer, a jantar, mas estava assim, estava a comer e estava a levantar o braço. Mas pronto. Eu estive a fazer aqui uma pesquisa e o Ferreiro, o responsável pela label Omnicorns, disse numa entrevista à RTP que mais importante que a inclusão social é a participação artística. Yep. Se quisessem elaborar um pouco sobre este statement. Sim, acaba por ser
até quase uma espécie de statement, não só de quinta pancada, mas até meu pessoal. Porque ao longo destes meus anos que eu entrei e que trabalho como profissional na reabilitação, na área de intervenção musical, no contexto da reabilitação, muitas vezes em congressos, em conferências, me deparava sempre com a palavra inclusão, que é isto a inclusão. E cheguei à conclusão que a maioria das pessoas fala da inclusão como se falasse de batatas. Não vejo, acaba por ser, eu percebo o conceito de inclusão, okay? Mas a inclusão é um processo bionívoco. Portanto, quando falamos de inclusão das pessoas com deficiência, não é a inclusão das pessoas com deficiência, a inclusão é toda a gente. Portanto, há aqui uma relação quase utilizando a máxima latina, quid pro quo. Portanto, eu dou, tu dás. Há assistência de ambas as partes. Há uma concertação, há um entendimento mútuo. Portanto, e isso não se vê. O que se vê acaba por ser mais, se calhar, o conceito de integração. Portanto, nós criamos as estruturas para poder receber as pessoas, mas depois, em termos atitudinais, não há uma mudança. Continuamos a ver a pessoa com deficiência que bebe leitinho, coitadinha, o menino é a menina. Não quer dizer que isto seja o reflexo da opinião geral, mas ainda existe, não é? E quando se fala de inclusão, fala-se de uma luz ao fundo do túnel. Mas de que é que nos vale falar de uma luz ao fundo do túnel se nós estamos no início do túnel e temos que dar passo até chegar à luz? Portanto, para atravessar o túnel nós temos que dar passos. E é daí que vem essa questão da participação. A participação é o aqui e o agora. O que é que eu posso fazer enquanto profissional, enquanto ser humano, enquanto cidadão, para transformar, para proporcionar uma vivência e a própria CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidade, Saúde e Incapacidade, remete-nos para esse conceito. A participação é o atuar numa situação de vida diária, numa situação normal. Portanto, as pessoas com deficiência, muitas delas, não é? Quando falamos de pessoas com deficiência física motora, com alterações neuromotoras, vêem-se privadas de toda uma série de questões que têm que ver com a funcionalidade. E de que forma é que a sociedade pode ajudar nesse processo de participação. E só falando de participação e trabalhando para a participação é que depois poderemos falar da tal luz ao fundo do túnel. Portanto, é uma questão até meramente atitudinal. Tem a ver com os comportamentos e com as atitudes que as pessoas têm. Não quer dizer que o façam por mal, não é? As pessoas têm, acho, boa índole. O infantilizar acaba por ser uma espécie de quase carinho, mas é um carinho que não faz muito bem, não é? Eu acho que nós não gostamos de ser infantilizados, não é? Nem que haja esta atitude um bocado paternalista do vá, deixa lá, que isso passa, está bem, pronto, olha, da próxima vez vais ver que as coisas correm melhor, mas olha, deixa lá. Eles também não... Portanto, é um bocadinho isto, não é? É o colocar-se, criar empatia, o colocar-se, haver um bocadinho este sentimento de alteridade, não é? Que é colocar-se no lugar do outro, e é isso que falta. Portanto, eu prefiro falar em participação, e há modelos que preconizam, ao invés da inclusão, não é? Da utopia, por não falarmos de coisas que realmente podemos fazer. A participação é uma delas. Portanto, o que é que nós podemos fazer aqui e agora para poder criar situações de participação? Pôr as pessoas com e sem deficiência no mesmo grau de participação. Isso sim, é trabalhar para a inclusão. Pronto, eu calmo. Eu falo destas coisas de uma forma apaixonada. Posso perguntar só uma coisa? Assim rápido, da farmácia. Eu sou uma pessoa que faz uma vida normal, faz uma vida normal, o outro do lado em área, eu vivo em área. Passa-me desculpa sozinho, não gosto de comprar pelos outros, gosto de escolher. Vou todo lado, faço tudo, compro as compras, vou a casa, vou todo lado. E há tempo fui à farmácia buscar uma receita para a minha mãe. Eu liguei no telemóvel daqui e a receita dela estava no telemóvel dela.
Levei o telemóvel ao colo, que era para mostrar ao doutor. Cheguei lá, estava a virar a porta. Eu só disse bom dia. Começaram lá uma reunião, eu não dou a minha vez, eu não dou a minha vez, eu não dou. Eu assim, não disse nada, só disse bom dia. E disse assim, mas você tem prioridade. Eu disse, mas eu não me importo. Começaram todas a discutir que parecia uma feira. E o doutor lá dentro apreciou, eu não me conheço, apreciou aquilo e viu que eu estava assim meio avariada. Que quando arrebenta também fala um bocadinho. Porque tens de comentar. Com razão. E Claro. o doutor não mata tempo. E o doutor veio cá fora e disse, olha, pode passar. E ai, não deu a minha vez. E então eu já cheguei há muito tempo. E disse, mas a minha tem prioridade. E olha, isso aqui manda mensagem. Eles continuam a discutir. Olha só, até tens os telemóveis. É discutido, mas até tens os telemóveis. Eu assim, mas eu não vou explicar porquê. Eu não conheço lado nenhum. Exato. Ainda há muito essa. Conversa. Tentei que tratar. Cheguei cá fora e ainda continuavam a discutir. Eu disse, bom dia, obrigado, e vim embora. Cheguei muito à frente, ali para trás e continuavam. Eu disse, ai, que graça. São pessoas que não vale a pena. É uma mentalidade muito fechada Ai, opa, sim. e ainda se vê muito. Até na fila do supermercado, eu, por exemplo, eu tenho uma deficiência e tenho prioridade, tenho direito à prioridade. Eu tinha uma garrafa de água, estava um senhor à minha frente que tinha um conjunto de coisas e eu chego à senhora da caixa e pergunto qual é que é a caixa prioritária. A senhora diz-me que são todas e posso passar. O senhor diz-me, não, não pode porque eu estou aqui há meia hora. Eu digo, desculpe. E o senhor da caixa reclama, diz que eu tenho prioridade e tenho de facto. E o senhor diz que não cede. Não cede porque todos temos deficiências. Todos temos deficiências. Vá lá ter as duas coisas tudo. Não tenho paciência. Por isso é, infelizmente, ainda é geral na sociedade. Sim, pois é muito mal ouvir dizer esse tipo de coisas. Eu dir-lhe logo, não, nem toda a gente tem deficiência. Há pessoas já que têm incapacidade, ok? Ciência é uma alteração na estrutura ou fisiologia no corpo. Portanto, o senhor tem alguma alteração? Eu tenho, não tenho? Eu só ia contar só mais uma. Diga-me. Com muitas mulheres que eu tenho, eu fico triste com isso. Que vivem, aí as pessoas vêm todos os dias. Eu, normalmente no Natal, vou fazer minhas compras. Para a minha mãe, eu fui comprar uma coisa que eu vi que gostei. Eu cheguei lá e elas. E a senhora disse: o que é que dizes? A senhora podia ver aquilo que eu estava. E ela disse: sim, pode ver. Então lá uma senhora. Ai, tu tem que ir tanto embaixo. Que não era este? Eu disse assim: não respondi, virei cara. E esse senhor da loja, mas é que qual é aquilo? Era os europeus. É aquele azul que eu quero. Eu sabia para que era, eu sabia que eu queria, só havia aquela. E ela já não sabia, havia outra. Aqui tanto trabalho aqui, essa daqui, começou-se a chegar a mim. Eu disse assim para ela: só desculpe, eu vou lá o que eu quero, porque eu sei o que quero e para onde quero. Não vou lá qualquer. Mas você tem que ir, expliquei que vai tirar aqui. Eu disse: olha, desculpa. Eu olhei para a outra dela: olha, desculpa, vou dar uma volta, porque eu não estou para me chatear nem ser mal educada. E disse ela para mim: você está a ser muito mal educada. Eu assim para ela: ai, você está a brincar comigo? Eu falei consigo. Ai, você tem que ir, tanto estamos a tirar aqui. Eu olhei para a dona: eu vou dar uma volta. Eu fui dar uma volta. E ela veio para a porta da loja, olhar no fundo que eu ia, e ainda ficou ali que tempos. Eu passei outra vez e já está à minha espera, porque disse a outra que ia voltar. Rapaz, não sei o que se passou. A dona da loja: aí eu tenho as pessoas uma coisa, não me deixes de vir cá, eu não quero nada, só quero respeito. Porque não diga com ela. Mas tudo o que eu queria, não ia lá uma coisa que a outra queria, só porque ela queria que dava por dinheiro. Eu tenho tantas assim nesse tipo. É muito triste. É muito triste.
Não sou mal educada. Enfim. Sério. Bom, é seguir em frente. É não olhar para essas pessoas, não olhar para esses comentários É fazer e seguir aquilo. em frente. Não vai lá mais. Vou lá mais, vou acabar de conhecer melhor. Exato, é o que eu faço. É o que eu faço. Vou lá É mais. assim Eu mesmo. roubei, não fiz nada de mal. Quanto que outros Sou uma fazem. pessoa normal, sou como todos os outros, tenho os meus direitos. Vocês nem imaginam o que eu tenho passado. Muitos desse tipo. Bem, nós podemos depois fazer uma conversinha, depois continuamos assim essas. Não, eu só estava a contar isto para Claro, vocês claro, verem claro. o que a gente às vezes passa. Sim, claro. Não, mas a gente aproveita e também pode desabafar um pouco connosco, obviamente. Mas, sendo assim. Portanto, Exato. o que é um palco verdadeiramente acessível? Tem alguns que não têm. Só olhar, já cresceu alguns conceitos porque não tinha condições para querer fora. Uma vez que a gente foi tocar à frente de São Mateus, subimos com uma dula ao palco. Toda a gente olhar para nós. É espetáculo. Que a gente não passou beleza, que passaram. Por falta de A acessos. gente só sabia. Sei aquelas entradas mesmo. Mas Enfim. bem, a 20 anos nós tivemos que tirar o conceito. Estava lá, o professor fez isso. Não, o professor fez isso. Não, nós temos condições para entrar em palco bem embora. Sério. Bem, enfim. Então, ou seja, vocês ao longo dos vossos concertos já se confrontaram com um palco totalmente acessível? Ou já? Ok. Muitos? Ok, boa. Isso é positivo. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Bons sons? Sim. Sim. Sim? Ah, Às vezes há uma rapidinha que me dá pique para me imitar. Isso também é natural. mais ou menos há a tentativa de. Isso é que é bom. Ok. Bem, exato. Boa, Mariana. Ela estava aqui a dizer, não digas esta que eles já responderiam, ok. Quais é que são os vossos planos futuros e o que é que podemos esperar dos Quinta Pancada? Não algo Novo álbum? Continuar a fazer. Continuar a fazer melhor. mas né este ensinar vamos fazer mas né é fora. Mas já fizeram turnês fora. Já Já. foram lá à Bélgica, à França, não é? Vamos Vamos fazer agora outro. Vou fazer outro. a Espanha, a Alemanha, Sim. Vão a Salamanca? Duas vezes? Já foram ou vão? Outra vez? Não, fomos. Já foram duas vezes à Alemanha. E como é que foi os concertos lá na Alemanha? Foram bons? Ótimos? Principalmente mas gostei mais do primeiro Sim. do que do segundo. A sério? Ok. Porque o primeiro não havia de pegar calor.
Então não gosta de turnês porque não pode parar para ir à casa de banho? Não. Então, sim. Mas primeiro Sim, o primeiro concerto. quando a primeira vez Sim. a mãe nós tínhamos tanto trabalho que não havia Ok. tempo para ir à banho. Ah, ok. Ok, pronto, então. Desculpa. Mal. E fomos à Itália e a minha. Ok. Vocês são muito viajados, sinceramente. Já foram mais viajados que eu. E então, por último, queríamos saber se há alguma mensagem, alguma palavra que queiram passar para próximos artistas que não têm ainda a coragem de começar o seu projeto. Não existe. Atira-se de cabeça para os sonhos deles. Que a gente parado não consegue. Pois. Eu nunca desisti e estou a alcançar o sonho. O meu sonho é ser DJ. Pois, porque já alcançaste o teu sonho de ser cantor, E é agora realidade, é DJ. é realidade. Agora é DJ. E está tudo ao nosso alcance. Eu consegui o meu sonho. Sonho é ser DJ. Eu vou assistir a um DJ set teu. Eu tenho de ir ver esse DJ set. E vou ver outra vez um concerto que estou desejosa. Eu vou passar muito boa também. Ok. Mas se for, eu sempre vou passar muito de boa. Para Lisboa um dia destes para um DJ. Ok. Não tem data. Eu não tenho data. Não. Então temos de ver se arranjamos aí uma data. Arranjamos uma data e vamos lá todos. Eu também faço um bocadinho de DJ, mas é em casa. Gosto de divertir sozinho. Mas eu percebo a tua paixão pelo DJ set. Eu percebo. Eu gosto. Eu também gosto. Eu gosto de passar um pouco de tudo. Passar um pouco de tudo. Ok. Bem, podemos terminar então? Sim. Ok. Sim? Sim. Portanto, muito obrigada pela vossa disponibilidade, pelo vosso tempo, por nos receberem no vosso espaço com tanto carinho, com tanta amizade. Gostámos imenso. E foi uma ótima conversa, obrigada. Exatamente. É. Obrigada a todos. Nada.